Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Cauê Furquim, de 16 anos, uma das joias das categorias de base do Corinthians, vinha inclusive sendo relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro pelo técnico Dorival Júnior. Para 2, se eu não me engano, Ceará e Fortaleza. No meio de tantas dificuldades de ataque, né, que o Dorival sofreu nos últimos tempos, ele acabou recorrendo, né, às categorias de base, o Kaique, o Guinegão e o próprio Cauê Furquim. Só que o que aconteceu? Simplesmente o Bahia pagou a multa rescisória e está levando o menino para jogar lá no clube baiano. A questão o Corinthians, ele ainda pertence às categorias de base. Ele estava para assinar o seu primeiro contrato profissional. Até não sei se já não tinha assinado, né? Mas ainda pertencia à base, e aí faz aquela transição, né? Base profissional, base profissional. E, obviamente, o profissional do Corinthians estava negociando com o atleta, família, empresários, para aumentar o seu salário, para poder aumentar a multa rescisória. Ele tinha uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros para o mercado externo. Só que tem um problema. Nessa idade, 16 anos, para o mercado interno, essa multa, por lei, ela não pode ser 2.000 vezes maior do que os vencimentos dele. Então, essa multa, ela estagnou, ela bateu através do salário dele de R$7.000, porque é um menino de 16 anos, né? Que está, ok, já foi relacionado para o profissional, e aí você já tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, R$7.000 era o salário dele e o clube ainda não havia conseguido aumentar. 2.000 vezes esse salário, a multa chegou em 14 milhões de reais. O Bahia simplesmente veio e pagou essa multa rescisória. E está levando o Cauê Furquim. Honestamente, eu não vejo como um aliciamento, e aqui não tenho base jurídica para isso, e não sei também mais bastidores do negócio, mas me parece que o clube cumpriu a lei. O clube viu uma brecha, e aí, claro, o Corinthians tem todo o direito de reclamar por entender que houve uma, digamos assim, pelo menos uma não cordialidade, né, entre os clubes. Porque se você vai fazer isso, comunica, conversa, mas foi uma questão meramente, né, financeira, econômica e, enfim, de dizer, peraí, a multa dele é tanto, então vou pagar e vou levar, porque está previsto em lei. Claro que isso é muito frio, né? Você atuar dessa maneira numa relação cordial que normalmente os clubes têm nesse tipo de negócio. Não foi o caso. E o Corinthians ficou bravo, hein? Ficou bravo. Inclusive emitiu uma nota dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Já começa a mágoa no primeiro parágrafo, né? Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim. Aí azedou. Formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. E aqui que mora o X da questão. Em nenhum momento, o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Resumindo, o Corinthians está acusando o Grupo City de usar o Bahia como um intermediador para que ele chegue até algum clube do Grupo City. Pode ser o Manchester City, mas pode ser outros clubes que o Grupo City tem mundo afora. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Group. Rompeu. Então, assim, a relação não existe mais.
pelo Corinthians entender que houve um aliciamento imoral e ilícito. Repito, não tenho base jurídica. Até onde eu sei, pelas informações, o Bahia cumpriu a lei, mas é óbvio que nas relações entre os clubes não é a melhor maneira de você conduzir as coisas. O fato é que Cauê Furquim, diante até de uma necessidade que o Dorival tinha, né, de atacantes, de usar a base, está indo jogar no Bahia aos 16 anos por 14 milhões de reais. No futebol isso não é nada. Se vingar, puxa vida, isso vai dar muito pano para manga. Você traz um uruguaio, perna de pau, paga 20 mil para ele e um jogador que todo mundo sabe que é promessa e pode render muito, aí você paga 7 mil. Isso que tá errado. Porque 7 mil não é... Imagina se começar a pagar 30, 40 mil para todos os moleques da base com medo que alguém vai levar. Então assim, cara, primeiro que o Bahia foi mau caráter, foi antiético, né? Foi contra até a lei, entendeu? Tem muita gente querendo defender o Bahia, tem muito comentarista, muito jornalista, né, que realmente não consegue ser imparcial, entendeu? Não consegue ser imparcial. Para mim não tem problema nenhum falar que o Flamengo vive uma melhor fase financeira que o Corinthians, que em campo é melhor que o Corinthians, né? Os últimos anos que a gente viveu perdendo pro Palmeiras, eu nunca fiquei com inveja, né? A gente sempre, temos que ter temos que fazer igual o Palmeiras, né? Olha só o Palmeiras, não sei o quê. Sabe, eu não sei, velho. Eu tenho um canal que é segmentado hoje, né? É segmentado esse canal, só fala do Corinthians. Quando o Corinthians tem um pênalti mal marcado, eu falo não foi pênalti. Quando o Corinthians reclama de um pênalti que eu acho que não foi, eu falo não foi. Sabe? Eu como canal segmentado, consigo ser muito mais honesto do que muita gente. Desculpe, velho. Alguém que queira defender o Bahia nesse caso, meu irmão, vocês têm muito o que aprender, velho. Vocês têm muito o que aprender. Vocês não valem o que comem, velho. Até porque vocês anunciam bet, né? Vocês se vendem por qualquer coisa, entendeu? Vocês são um bando de Zé Ruela, sabe? Querer defender o Bahia nessa história, assim, eu não tô falando que nós temos que inocentar o Corinthians e defender o Bahia. Não é isso que eu tô falando, tá? O certo é expor as culpas do Corinthians, mas não querer fazer uma tese pra defender o Bahia. Ah, vai te catar, meu irmão! Entendeu? Pô, velho, eu tava com pressão alta hoje de novo, não posso ficar bravo. Sabe, velho? Aí, meu irmão, aí tá tirando, né, velho? Aí tá tirando já, entendeu? Então, o Corinthians tem os seus erros? Tem, porque o Corinthians é mal administrado, né? Repito, tô aqui expondo uma coisa que ninguém nem sabe, nem esses caras aí que vivem comentando sabem disso. Que o Corinthians pagava 20 mil pra um perna de pau que não sabe dominar uma bola, que era o uruguaio, né? Que foi vendido em matéria aí como novo Soares, novo Forlan, sei lá o quê. Ah, meu irmão, porque o cara lá liga lá, fala, porque ele trouxe o jogador, entendeu? Uns bobão cai. Eu fui saber, antes de informar vocês, pô, o cara é bom mesmo, é o novo Soares, é o novo Cavani? Vai cavar na cadeia, meu irmão. É ruim de bola. Quando pagar 20 mil pra ele, paga 7 pro Furquim. Então, era isso que tá errado, a falta de padrão, né? A falta de critério. Isso que estava errado. Porque pagar 7 mil por um jogador na base é normal, velho. Normal. O Bahia foi mau caráter, velho. O Bahia foi mau caráter. E agora o Corinthians vai brigar, tá? O Corinthians vai brigar na Justiça e na FIFA, entendeu? Então, assim, errou o Corinthians, mas o Corinthians ainda é o que menos errou, tá? Porque eu não acho 7 mil um salário baixo, entendeu? E outra, se o Corinthians, se o Grupo City tivesse ido pra cima como foi, e o Corinthians não tivesse feito nada, aí eu ia sentar o aço também no Corinthians, mais ainda, tá? Só que a diretoria se reuniu com os dois empresários, foi cozinhado pelos dois empresários que aceitaram a proposta de renovação do Corinthians. O Corinthians levou o jogador para fazer um contrato no profissional para ganhar 40, 50, 60 mil. É que, na verdade, né, velho? Na verdade, muita gente odeia o Corinthians, né, mano? Eu aprendi quando eu era moleque, eu aprendi torcendo pro Corinthians quando eu era moleque, que é nós contra o mundo, né? Entendeu? Não tem jeito, né? Não tem jeito, sabe? É igual ser crente. Eu aprendi isso também. Você decide ser crente, crente sério. Não que anda de peruca loira na rua, tô falando crente sério. Você decide ser, não crente que estão extorquindo as pessoas, né? Então aí, é sacolinha pra cá, é campanha daquilo pra lá. Não tô falando esses Zé Ruelas, não. Esses falsos profetas. Tô falando crente bom mesmo. Crente,
né? Que pinga óleo, meu irmão. Os caras fera mesmo, tem vida em santidade, que serve o Senhor de coração. Esses crentes sérios, meu irmão, é nós contra o mundo também. Ninguém gosta de nós, entendeu? Corintiano é a mesma coisa, ninguém gosta de corintiano, velho, tá? Ninguém gosta de corintiano, entendeu? Então, meu irmão, é impressionante as pessoas querem defender o Bahia nesse caso, sabe? Querer defender o Bahia nesse caso. É a mesma coisa, pô, não dá, velho, não dá. É a mesma coisa que eu ia chegar, a mesma coisa da peruca lá, estava fazendo uma investigação. Não dá, não cola, tá? Não cola. Salve a corintiana, hoje tem um jogo importantíssimo, né? Timão e Bahia, às 21 horas da noite, né? Mas, sobre bastidores aí, né? O Romeu Tuma e o presidente interino Osmar Stavilli foram ouvidos pelo Ministério Público, tá? Para falarem aí, né, como funciona, né? Passarem informações aí para esclarecer sobre o uso irregular de dinheiro por parte de ex-presidentes do Corinthians, ou seja, temos aí André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, né? O Duílio e o Andrés, eles já estão aí sendo investigados, né? Por isso o Augusto ele ainda não está por esse motivo, né? No caso do Augusto é a questão da vai-de-bet, né? Do intermediário, do desvio, enfim. Mas sobre o uso irregular do dinheiro, né? Cartão corporativo, etc., o Duílio e o Andrés estão sendo aí investigados sim, tá? E aí o Romeu Tuma e o Osmar foram aí não podem mais passar informações aí, né? Na ouvidoria, né, do Ministério Público para poder esclarecer aí, né, como que funciona as regras, etc. Enfim, gente, muita coisa tem vai acontecer ainda, tá? Até o final do ano aí, não surpreendam se boa parte aí for preso, tá? Afastados, enfim, né? Mas tem eleição, né? Eu duvido muito que aconteça antes da eleição acontecer. Mas enfim, né? Vai Corinthians.